A Caert e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cresce SC, o nosso podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias A Caert, e hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, gestão de equipes, profissionalização do setor de facilities e crescimento empresarial em Santa Catarina. Eu recebo com muito prazer aqui no estúdio o João Vitor Campos, diretor executivo da D&C Serviços Especializados. João, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Melina, obrigado. Boa tarde para todos os ouvintes. Fico muito feliz de estar aqui hoje, é um prazer contar um pouco da história da empresa, como surgiu e o que eu quero daqui para frente levar de legado da minha família e o que eu vou construir daqui para frente também. Exatamente. Antes da gente entrar na D&C, João, eu queria ouvir um pouquinho mais justamente da tua trajetória, né? Tu vem de uma família muito tradicional, do teu avô, Mário César Campos, que foi já uma referência no setor de terceirização aqui em Santa Catarina. Como é que é continuar esse legado? Exatamente, é complicado, é difícil. Seguir um legado é muito complicado. Acho que é mais difícil do que criar um, porque a gente vem com a carga a esperança que o pessoal já tinha com a minha família atrás, né? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, desde os 15 anos na empresa. A empresa teve 30 anos quando meu avô fundou ela. Era uma empresa de terceirização também, de mão de obra. Fazia leitura, religa, na parte mais popular, em 7 estados de Santa Catarina. Chegaram a ter 5 mil colaboradores. Isso a gente está falando de 2016, 2015, 2016. Desde então, vim fomentando a ideia de criar a minha empresa, né? Com o objetivo de mudar um pouco, como é que eu posso falar, as carências que eu sentia na antiga empresa, que eram que eu vi os colaboradores sem ter onde expandir, sem ter essa linha de crescimento. Então, eles iniciavam em um setor e eles acabavam sempre no mesmo setor. E isso foi quando eu criei a D&C. A D&C foi um projeto meu, fundado há 3 anos atrás, no qual eu vi uma carência de mercado, que o que eu vejo hoje no Brasil? Uma carência institucional de escolas, né? Então a pessoa ela fica um pouco perdida, ela sai ali do colégio, às vezes não finaliza o colégio e não consegue entrar em nenhum meio, fica ociosa ou entra numa faculdade, mas não sabe se vai seguir carreira. Então a D&C foi justamente para essa pessoa ela seguir carreira, numa linhagem de vou começar aqui no primário, dentro do serviço terceirizado, então seja sendo um auxiliar de serviços gerais, iniciando como zelador, portaria, e poder expandir isso para a vida, poder crescer. João, como empreendedor, tu fez a tua carreira também, tu foi estudar fora, estudou negócios. Como é que foi para ti todo esse movimento até ter certeza? Não, eu quero ter o meu negócio nesse ramo. Então, eu fiz business em Cambridge. Então, foi uma escola muito bacana. É muito diferente o jeito que eles enxergam a administração lá fora como a gente enxerga aqui. É outro mundo, é outra realidade. Então, não tem como comparar. Agora, voltando à sua pergunta, é uma coisa desde cedo. Eu sempre tive esse perfil de liderança. Sempre gostei muito de fazer gestão de pessoas. Eu acho que empresa, o fundamental é isso. Eu lembro quando eu estava na sala do meu avô, anos atrás, eu via como ele manejava situações, como ele lidava, quando ele precisava se impor, quando ele precisava recuar, e basicamente isso é o que eu trago para o presente. E com uma coisa que é muito importante que eu vejo crescendo, e por que eu trouxe a empresa D&C para a mão de obra terceirizada e humana. A gente não trabalha com nada remoto, e eu acho que auxilia muito, é muito bom, só que eu não dispenso a parte humana. Então, o que eu vejo hoje? Eu vejo as pessoas criando cada vez como parte de tecnologia ou como avanço, deixando cada vez as coisas mais burocráticas. Então, seja uma ligação, seja uma proposta, a minha ideia dentro da empresa é tornar tudo mais simples. Então, você precisa falar com a pessoa, você vai ligar. A gente até brincava no início que a gente era sem 0800, que não tinha 0800. Você quer falar com a pessoa, você vai direto no ramal dela, ela vai te atender e vai solucionar teu problema. E como que funciona, João, uma empresa terceirizadora? Como é que é para os dois lados? Para quem busca um emprego e para quem busca o serviço? Então, é bem complexo essa parte, porque a gente está lidando às vezes com mão de obra primária,
Então não é fácil achar muitas vezes o colaborador que está disposto a aprender. A gente sabe que, infelizmente, no Brasil, por conta da carga tributária, é muito difícil reconhecer o trabalho. A gente quer pagar mais, mas a gente tem um teto, a gente tem que, como empresa, lucrar. Não tem como. Então, achar essa pessoa com a cabeça de tipo, eu vou chegar aqui e eu vou crescer. E esse cara aqui, ele vai me dar a oportunidade de crescer. Então, de ASG, como eu estava falando no início, eu vou pular para um cargo de zeladoria. E eu, como empresa, eu quero e dou o recurso para esse cara se profissionalizar. Para fazer uma zeladoria, uma portaria, um curso de vigilante. Então, ele tem todo esse crescimento dentro da empresa. Às vezes a gente pega uma pessoa que é excepcional, essa pessoa eu forneço uma faculdade para puxar dentro do escritório. Então, essa parte de olho do dono eu acho muito importante. Extremamente relevante, porque também dá oportunidade para as pessoas que vêm buscar o emprego, e vocês trabalham numa área que exige muita confiança. Exato. Com os profissionais que vocês contratam. Como é que é lidar com tudo isso? Então, a empresa DIC é dedicação e confiança. Isso é tempo, não tem muito. A gente hoje, o processo seletivo, ele passa pela mão do jurídico, pela mão do RH, até a gente fazer a contratação. Querendo ou não, como a gente trabalha em clínicas, hospitais, condomínios, algumas áreas privadas, como bancos, a gente está lidando diretamente com a família e com a vida das pessoas. Então, é muito complicado e muito delicado botar qualquer pessoa que não passa por uma análise prévia para estar tocando essa parte. E outro ponto bem importante do trabalho de vocês é porque, querendo ou não, o serviço impacta diretamente na visão e na imagem dos empreendimentos que contratam. Então, manter uma mão de obra qualificada, manter esse nível de qualidade, ele é extremamente relevante. Como é que vocês fazem isso? Isso é uma coisa que eu falo que vem desde o tecido da roupa que eu uso no colaborador, a educação e o treinamento que a gente faz. Então, hoje a empresa ela conta com um supervisor para cada 20 contratos, isso por região. Foi um número que a gente chegou. Então, uma coisa que eu aprendi desde cedo vamos fazer primeiro os 10, eu cheguei no número 10, depois eu vou replicando. Isso para tudo na vida. Então, eu cheguei nos 10, eu vi como funcionava. Nos 20, como é que funciona aqui? O que eu preciso? Como é que vai ser a minha equipe interna? O que eu preciso na equipe interna para manter esse pessoal trabalhando, operando bem, feliz, confortável? E assim a gente foi multiplicando. Então... João, eu ia te perguntar, porque é uma empresa que tem, tu falou, 3 anos. É nova. E ela já vem se destacando muito no mercado, e esse é um mercado muito importante para nós em Santa Catarina, porque muitos setores reclamam da falta de mão de obra. Uhum. Como é que vocês vêm lidando com tudo isso e como é que foi essa progressão nesses 3 anos? A gente cresceu 400%, se eu não me engano, se eu não estou enganado, foi 400%, e a projeção é que nesse ano a gente cresça 200%. A falta de mão de obra, ela é uma dor geral de todo empreendedor. O que eu, como empresário e como gestor, eu posso fazer? É justamente mostrar caminhos para o colaborador querer crescer e vestir a camisa da empresa. Não tem nada mais bonito do que um cara colocar a camiseta da DIC e falar assim, pô, tô vestindo isso daqui porque eu sei que eu tô levando comida para minha família, eu tô tendo um trabalho digno e eu vou ser recompensado, eu vou ser reconhecido. Eu não sou mais um número aqui dentro. Eu não quero mais um número dentro da minha empresa. Isso vale tanto para quem está me contratando, não é mais um condomínio que eu estou operando, não é mais um banco, não é mais uma... Esse cara ele precisa ser atendido com carinho. Mesma coisa quando você vai numa loja de roupa, pelo menos eu vejo dessa forma. Você vai numa loja de roupa, você vai comprar uma roupa, você quer que a atendente te ofereça um copo de água, te mostre a coleção nova, que você se sinta especial naquele local. E essa é a maior dificuldade hoje. E é nisso que eu estou batendo a tecla para poder mudar. Os meus concorrentes hoje são todos mais velhos, né? Hoje eu brinco que eu estou concorrendo não com os pais dos meus amigos, mas sim com os avós dos meus amigos, só com a disposição dos meus amigos de 25, 30 anos. E isso é excelente, mas assim, crescer rápido exige processo, né? Processo, cultura organizacional. E como é que é criar tudo isso e crescer expandindo na mesma velocidade? É difícil.
É difícil, não é fácil, é arriscado. Então, graças a Deus, graças à base familiar que eu tive, eu não posso ser hipócrita e falar que isso não mudou nada. Então, contatos é importante, tanto com o banco quanto para buscar um financiamento para eu poder expandir de uma forma mais agressiva. Isso sim foi muito importante para a gestão e para dar continuidade ao serviço. E outra coisa que eu sempre bati na tecla é contratar pessoas boas. Pessoas boas custam caro. Então hoje o meu RH, que para mim é o coração da empresa, é extremamente confiável, de ponta. Eu acho que eu estou com uma das melhores pessoas de Santa Catarina na minha mão. O meu financeiro também. E é trabalhar com pessoas boas. Não tem como fugir disso. E a regrinha do 10 em 10. Como é que eu fiz para chegar aqui? O que eu preciso para chegar em 10? Preciso disso. Vamos replicar. E assim a gente vai sucessivamente. E acho que mais importante do que o contrato de boas pessoas é manter. E tu trouxe na tua fala uma parte muito importante. Pessoas trabalhando felizes. E acho que isso, como empreendedor, é o teu maior desafio, né? É o maior desafio, com certeza. Manter o cara da ponta acreditando no projeto é sempre desafiador. Mas quando a gente tem uma cultura forte e um objetivo claro, a gente consegue manter as pessoas operando de maneira feliz. Porque eles sabem onde a gente quer chegar, onde eles vão chegar, até onde eles podem ir. Então isso a gente passa previsibilidade. O ser humano é previsível, quer previsibilidade. A gente pagaria por previsibilidade na nossa vida. E se eu posso passar isso, eu acho que aí tem um segredo onde eu consigo conquistar as pessoas. João, muito legal te ouvir falar, porque tu és um líder super jovem, com uma empresa que tem um crescimento rápido, mas que tem justamente toda essa bagagem. E isso também é de extrema relevância para um líder, né? Essa constante evolução. Como é que tu se prepara, se mantém nisso tudo? Sei que tu teve uma boa base em casa, uma boa base de estudos, mas manter, porque a gente vem em mudanças contínuas, né? No mundo, tudo muito rápido. Tudo muda muito rápido, então a gente tem que estar sempre a par de tudo que vem acontecendo, tanto na parte política quanto na parte operacional. Eu digo, não tem segredo. Enquanto a gente está acordado, enquanto eu estou acordado, eu estou trabalhando. Minha esposa fica um pouco chateada comigo às vezes, porque não tem o que fazer. É final de semana, é feriado, e isso faz parte do processo. E felizmente ou infelizmente, não tem quem faça por nós. Então a gente tem que estar sempre operando. O que eu tento fazer? É manter uma rotina saudável, ler bons livros, estar sempre a par do que está acontecendo no mundo, politicamente falando também, e jogar isso a nosso favor. Trabalhar com o que a gente tem na mão, não inventar moda. Quando eu falo de tirar a burocracia do negócio, é não inventar moda. Não tenta inventar o circo, não inventa a roda. Vamos fazer o que funciona. Feijão com arroz. Eu uso muito essa frase também de, às vezes, o feijão com arroz muito bem feito é melhor do que tu ter um banquete todos os dias e não dar conta, né? É muito melhor que uma feijoada, com língua e o que for que você queira colocar. Vale muito mais a pena. Exato. O setor da terceirização, ele tem uma peculiaridade. O show tem que continuar, se a pessoa está doente, não está, se tem funcionário ou não, vocês entregam um serviço de atendimento e precisa ter esse atendimento. Então, mas ele é um setor que tem muita rotatividade também, né? Sim. Como é que vocês têm trabalhado para manter um pouco mais essa previsibilidade, como tu mesmo falou? Exatamente. Hoje é a brincadeira vou ficar até repetitivo aqui, dos 10, 20, 30, mas é porque eu não posso fugir disso. Vamos supor, com 10 contratos eu precisava de 2 a 3 volantes treinadas, ou treinados no caso, para operar nesses contratos. Essas pessoas, elas ficam de prontidão, contratadas pela empresa para poder atender esses contratos. E assim a gente foi escalando de maneira natural. João, por tu ser um líder jovem e ter uma herança familiar que é muito boa, como é que é para te lidar em não ser visto só como o neto, mas como um novo empresário, como criando a tua empresa,
dissociar um pouquinho essas duas imagens, mas manter, ao mesmo tempo, essa tradição familiar? Eu não tento. Eu tenho muito orgulho de onde eu vim, tenho muito orgulho da onde meu avô saiu, para quem ele se tornou, onde meu pai também chegou com a empresa. Eu acho isso muito bacana e eu acho que é um mérito. Hoje eu criei a minha empresa do zero. O que eu tive de incentivo foi incentivo realmente de escola da vida mesmo, do que eu pude. A empresa iniciou do zero, com caixa pessoal meu. Então, mas eu não tento desassociar, não. Eu acho bacana, tenho muito orgulho de onde eu vim. Que ótimo. E me conta uma coisa, vocês cresceram no ano passado 400%. Tem uma previsão de mais 200%. Então, assim, o que espera? O que tu planeja para esses próximos anos? Porque foi um crescimento bem exponencial e se manter crescendo nesses próximos anos. Olha só, eu planejo, eu vou precisar de muito oxigênio, porque é complicado. É complicado, ao mesmo tempo que é muito prazeroso, é algo que exige demais, desgasta muito, mas é essencial, é um negócio que a gente não pode parar. A gente não pode parar, a gente tem que estar crescendo, tem que estar buscando evoluir e crescendo de maneira, não inchando, mas crescendo, como você falou, eu não posso inchar a minha empresa. E esse é a linha tênue que a gente trabalha. Por isso hoje a gente, lógico, pegar todas as empresas terceirizadas, hoje em Santa Catarina a gente pode falar que tem talvez 5 grandes nomes de empresas terceirizadas que são referências, né? Então o que eu faço? Eu pego essas empresas, eu vejo o que elas não estão atendendo dos meus clientes. Alguns clientes a gente tem em comum. E nessas teclas eu bato, eu tento suprir essas necessidades para poder oferecer o diferencial. A parte da burocracia já era uma coisa minha, que é uma história muito engraçada, que como é que surgiu a DIC? A DIC surgiu quando a gente foi fazer, na época da empresa do meu avô, a gente foi contratar um serviço terceirizado de copeira para dentro do escritório. E eu lembro que na primeira semana a copeira não veio, a gente tentou falar com a empresa não deu retorno. Na segunda semana veio, na terceira veio outra pessoa, sem aviso prévio. Eu falei, pô, mas não é da empresa do seu amigo? Sim, é da empresa do meu amigo, mas, pô, não tem... Ah, é assim mesmo, meu filho. É assim mesmo que funciona, o serviço é assim. Então a DIC surgiu daí. Uma ideia que já vem há muito tempo batendo na minha cabeça. Eu falei, pô, mas dá para atender, dá para fazer diferente. Não dá para se conformar, né, com... sempre foi assim e é assim mesmo. Exato. Eu falei assim, pô, tem margem, tem lucro. A gente, como empresário, a gente pensa no lucro, a gente pensa na margem que a gente pode operar. Falei, mas tem margem aqui? Tem lucro? Quanto é que sairia uma pessoa dessa se a gente fosse contratar orgânico? Ah, tem todos esses malefícios, a parte boa é essa, mas a parte ruim é essa. É melhor continuar assim. Peguei ali o lápis, caneta, falei, eu acho que aqui eu consigo operar. Ali foi o primeiro sinal que eu senti que eu poderia ir à frente com esse projeto. Nossa, muito legal, principalmente essa questão da curiosidade. Eu acho que a curiosidade é o que nos leva a inovar. Todo vendedor e todo empresário é curioso. Exatamente. E me conta uma coisa, em 3 anos de operação, tu já imaginava ter tido esse crescimento dos 400% assim? Claro, todo empresário, se disser que não quer que a sua empresa cresça e não imagina crescer, não é mentira, né? Porque é o que todo mundo espera, mas no teu caso foi uma evolução bem rápida. Foi. Tu imaginava que seria nessa velocidade? Tua cabeça de 3 anos atrás e tua cabeça de agora? Completamente diferente. Nunca imaginei que eu fosse crescer da forma que eu cresci. Eu me sinto muito, muito feliz, me sinto muito honrado pela forma que enxergam o trabalho. Muito feliz da forma que o colaborador, tanto o cliente como o colaborador, me enxergam. Então, isso me traz muito orgulho. Mas de forma nenhuma eu imaginei que eu fosse crescer do jeito que a gente cresceu. Foi uma coisa que foi orgânica, não foi forçado, não foi indicado, né? Então, isso vale a pena ressaltar, porque eu acabei falando bastante da minha família e de onde eu vim. Então, às vezes o pessoal pode pensar, mas daqui é kamikaze, porque fulano era amigo. Não, hoje o mercado de Santa Catarina é um mercado extremamente fechado. As empresas que estão consolidadas aqui, elas estão há 30 anos aqui. É o que eu estou falando, eu estou brigando da maneira de dizer, com os avós dos meus amigos. Então,
tudo foi conquistado, nada foi ganho. Então eu tenho muito orgulho disso, mas não imaginava. Imagino. Não imaginava. Quando eu li 400% em um ano, eu falei, nossa, teve muito suor aí. Teve. Foi garra, foi disciplina, força de vontade. A gente não tem feriado, a gente não tem ano novo. Por se tratar de uma empresa que iniciou de forma orgânica e pequena, eu tinha noção de gestão, do que eu precisava. Mas na prática é diferente. Na prática, o nosso colaborador vai até às 6 da tarde. Mas é um projeto que funciona 24 horas por dia. Uma portaria, uma segurança, um vigia, ele funciona 24 horas por dia. Eu preciso de pessoas para atender. E querendo ou não, a resposta final ela é minha. Até a pessoa que está na base, um supervisor ou alguém acima do supervisor, poder dar o canetaço, precisa de treinamento. Treinamento leva tempo. Então, eu chuto ainda que eu acho que eu tenho mais uns 3 anos sem feriado. Eu acredito que realmente uns 3 tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom. Mas é justo. Eu gosto do que eu faço. Que bom, João. Infelizmente, a gente está indo para o fim do nosso podcast, mas eu sempre convido o nosso convidado a deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo. E eu acho que a tua mensagem vem num momento muito bom, justamente por tu ser uma liderança muito jovem e que foi atrás de todo esse teu crescimento com muita humildade, lembrando de onde tu veio. Então, eu queria te convidar a deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo. A mensagem que eu posso dizer, eu acho que as pessoas elas têm que acreditar nos sonhos. Nada é dado e tudo é muito difícil na vida. Tudo na vida que vale a pena é difícil, é conquistado, é suado. Teve várias vezes que eu desacreditei de mim mesmo, desacreditei do meu potencial. É muito importante estar cercado de pessoas boas. No caso, eu tenho a Maria Eduarda, que é minha esposa, que ela está sempre me colocando para cima. Então, isso me ajuda muito a me manter em pé. Porque sim, a gente toma muito na cabeça, ainda mais num lugar onde a gente tem uma insegurança jurídica muito grande, e isso não é mentira, é verdade, é complicado. A gente precisa estar sempre com a cabeça boa, operando e pensando positivamente, que vai dar certo e as coisas vão se resolver. Porque elas vão se resolver, a gente vai dar um jeito sempre. Perfeito, muito obrigada. E eu agradeço também a você que nos acompanhou na sua rádio preferida e no YouTube da Acaerte. Na semana que vem eu volto com mais histórias aqui no Cresce. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Acaerte e o LIDE.